Você já percebeu como guardar dinheiro parece uma daquelas coisas que todo mundo consegue, menos você? Tipo, parece que existe um manual que todo mundo recebeu e o seu exemplar nunca chegou. Você tenta se organizar, anota, planeja, promete, mas o mês vira e o dinheiro acaba. E sobra sempre aquela sensação de que tem alguma coisa errada com você. Essa sensação é cruel, porque transforma uma dificuldade comum em uma culpa pessoal. E aí começa a espiral. O dinheiro vira o vilão, o mês vira uma prova e guardar qualquer quantia vira um teste de caráter. Mas guardar dinheiro não é uma questão de força de vontade, é uma questão de contexto, de espaço e talvez o mais importante, de como você se enxerga dentro do próprio caos. Se você chegou agora, eu sou Davi Prado e aqui a conversa é diferente. Não tem promessa fácil, não tem fique rico rápido e não tem discurso de que você é o problema. Aqui a gente fala sobre dinheiro de um jeito humano, real e possível. Hoje eu quero te mostrar por que guardar dinheiro é tão difícil e por que isso diz muito mais sobre o seu contexto do que sobre a sua capacidade. Em algum momento da vida adulta, guardar dinheiro deixou de ser um hábito e virou um símbolo. Quem guarda é visto como responsável, quem não guarda, como desorganizado. E é nessa comparação que muita gente começa a se perder. Você abre o Instagram, vê alguém falando sobre guardar 30% do salário ou investir todo mês. E aí olha para sua conta e pensa, o que tem de errado comigo? Esse pensamento não vem como dúvida, ele vem como sentença. Porque guardar dinheiro para muita gente virou sinônimo de ser bom, de ser adulto, de ser capaz e de ser digno. E não conseguir virou sinônimo de falha, de erro. Só que isso é uma distorção muito cruel. Guardar dinheiro não é uma virtude moral, é uma possibilidade prática, que depende de espaço, de renda, de estabilidade e até de saúde emocional. Só que ninguém fala disso. Falam de disciplina, falam de metas, falam de cortar o cafezinho. E quando você tenta seguir tudo isso e não consegue, sobra vergonha. Você sente que o problema é você, mas o problema é tentar jogar um jogo que já começou desigual. Você percebe como essa ideia de guardar dinheiro é igual a ser responsável te coloca sempre em dívida emocional com você mesmo? Como se tivesse devendo um comportamento ideal que nunca consegue sustentar? Bom, essa cobrança silenciosa não motiva, ela paralisa, porque você começa a se esconder do próprio dinheiro e guardar passa a ser uma tentativa de provar algo, não de construir algo. A maior dificuldade de guardar dinheiro é que, para muita gente, ele simplesmente não sobra. Não é falta de planejamento, é falta de espaço. Quando o dinheiro entra, ele já entra comprometido. Ele vai para aluguel, comida, transportes, boletos, imprevistos. Grana nem esfria na conta. Ela chega e já vai embora. E é nesse cenário que vem o conselho. Guarde pelo menos 10% do que você ganha. Mas 10% de quê, se o mês já começa negativo? A vida real não é uma planilha. É um campo de batalha entre o que é necessário e o que é possível. E quando o necessário consome tudo, o possível vira luxo. Mas tem uma coisa mais profunda aqui. Viver sem margem não cansa só financeiramente, cansa emocionalmente. Porque você vive com medo. Medo de faltar, medo de errar, medo de não dar conta. E ninguém consegue construir nada a partir do medo. Sabe aquela sensação de que você está sempre um passo atrás, mesmo tentando? É isso. A falta de margem transforma qualquer tentativa de guardar dinheiro em sofrimento. Você separa um valor, promete que não vai mexer, e quando o imprevisto chega, porque sempre chega, você vai precisar usar. E aí você sente culpa. Mas o dinheiro guardado cumpriu seu papel. Ele te ajudou quando você precisou. O problema é que o emocional não entende assim. Ele entende como falha, como se você tivesse quebrado uma promessa que fez para você mesmo. É aqui que o ciclo se forma. Guardar dinheiro gera culpa, não guardar gera vergonha. E a relação com o dinheiro vira uma montanha-russa emocional. Faz sentido para você isso? Já sentiu essa exaustão de tentar e parecer que nada muda?
A maioria das pessoas tenta resolver a dificuldade de guardar dinheiro aumentando a cobrança. Eu preciso ser mais disciplinado. Ou esse mês vai. Ou agora eu vou seguir o método. Mas disciplina sem contexto é só tortura. Você pode ser a pessoa mais organizada do mundo. Se a sua renda não tem margem, se o seu custo de vida está alto, se você está emocionalmente esgotado, não há método que se sustente. A disciplina perfeita é uma invenção de quem tem folga. Quem vive com folga consegue errar sem se punir. Quem vive apertado transforma qualquer deslize num fracasso. E é por isso que guardar dinheiro para quem está na luta não pode ser uma meta de performance. Tem que ser um gesto de respeito. Guardar dinheiro não é sobre provar controle, é sobre criar espaço para você respirar. Mesmo que esse espaço seja pequeno. E aqui entra uma virada importante. Talvez guardar dinheiro para você não signifique acumular, mas diminuir o desespero. Talvez o primeiro passo não seja colocar algo no cofre, mas parar de sabotar quando o corpo pede descanso. Porque o cansaço também custa dinheiro, e ninguém fala disso. Guardar dinheiro é, na prática, guardar tempo. Só que quando a vida te empurra para o modo sobrevivência, o tempo deixa de ser um espaço e vira uma corrida. Você trabalha, paga, tenta equilibrar e quando vê, o mês acabou. É difícil pensar em longo prazo quando o curto prazo já consome tudo. É por isso que guardar dinheiro para muita gente não é prioridade, é um sonho distante. Não porque a pessoa não queira, mas porque o presente está sempre gritando muito mais alto. Só que tem um detalhe. O tempo que a gente não organiza, organiza a gente. E aí, aos poucos, o caos vai tomando conta. O emocional vai ficando pesado. O corpo vai se fechando. E o dinheiro vai se tornando símbolo de tudo que a gente não consegue controlar. É aqui que o corpo começa a pedir socorro. A ansiedade cresce, o sono piora, o pensamento acelera. E quanto mais você tenta pensar no futuro, mais o presente te puxa de volta para a tua urgência. Mas guardar dinheiro, quando você vive assim, não é ato financeiro, é um ato de resistência. É dizer para si mesmo, mesmo no caos, eu mereço espaço. Mesmo que esse espaço seja de R$20, 30, 50. Mesmo que seja guardar por alguns dias antes de precisar usar. Porque guardar não é só sobre o valor, é sobre interromper o ciclo de autodesgaste. Talvez, nesse ponto do vídeo, se você estiver sentindo que essa conversa faz sentido para você, vale a pena deixar o like agora. Não porque eu pedi, mas porque esse like faz esse conteúdo chegar em mais gente que vive o mesmo tipo de cobrança silenciosa. Aquela sensação de que todo mundo conseguiu aprender a guardar, menos ela. Se você se vê aqui, esse gesto simples ajuda a espalhar uma conversa que não julga, entende. Tem um momento que você entende que guardar dinheiro não é sobre técnica, é sobre relação. Porque o dinheiro não se separa da mente. O jeito como você lida com ele é o mesmo jeito que você lida com o que você sente. Quem vive se cobrando demais, tenta economizar demais. Quem vive se punindo, se sabota. Quem vive em negação, evita olhar para a conta. Quem vive com medo, acumula e não usa. Guardar, gastar, evitar, negar. Tudo isso são linguagens emocionais. São formas que o corpo encontra para lidar com o desconforto de viver numa sociedade que cobra resultado financeiro o tempo todo, mas quase nunca ensina a lidar com o dinheiro da forma emocionalmente saudável. E é por isso que, antes de qualquer método, o primeiro passo é observar. Observar o que o dinheiro desperta em você. Medo, raiva, culpa. Observar sem julgar. Observar sem prometer que vai mudar logo amanhã cedo. Guardar dinheiro é, acima de tudo, desenvolver presença. A presença de quem entende que, mesmo sem sobrar, dá para cuidar. Mesmo sem investir, dá para respirar. E mesmo sem resolver tudo, dá para se respeitar no processo. E essa presença é o começo da transformação.
Porque quando você para de ver o dinheiro como inimigo, ele para de te controlar. E quando o dinheiro para de te controlar, o peso da vida começa a ficar um pouco mais leve. Talvez guardar dinheiro para você nunca tenha sido sobre números. Talvez tenha sido sobre vergonha, comparação ou medo. E talvez esse vídeo sirva para te lembrar de algo que ninguém te contou. Você não está falhando, você está aprendendo. Aprendendo a lidar com algo que nunca te ensinaram. Aprendendo a se perdoar por não ter começado antes. Aprendendo a respeitar o teu próprio ritmo. Guardar dinheiro não é sobre nunca mexer. É sobre não desistir de tentar. Mesmo que o valor seja pequeno, mesmo que precise usar depois, o que importa é continuar criando espaço. Espaço para não viver no modo apagar incêndio. Espaço para sonhar com menos medo. Espaço para acreditar que é possível ter paz, mesmo sem ter muito. Como irmão mais velho, eu preciso te lembrar disso. Guardar dinheiro não é o que te define como adulto. O que te define é continuar tentando entender o que o dinheiro desperta em você e não fugir dessa conversa. Eu falo mais sobre isso nos vídeos que aparecem na tua tela agora. Dá uma olhada. Eu sou Davi Prado e eu te vejo no próximo vídeo.